Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, voltou a ser assunto entre os torcedores do Vasco após a convocação para os amistosos que antecedem a Copa do Mundo. O experiente treinador italiano, que vem acompanhando de perto o futebol brasileiro, esteve presente em São Januário para assistir de perto o duelo entre Vasco e São Paulo, um jogo que terminou com derrota cruzmaltina por 2-0 dentro de casa. A presença de Ancelotti no estádio movimentou bastidores, gerou curiosidade entre jornalistas e torcedores, e criou uma expectativa enorme sobre possíveis convocações de jogadores vascaínos. Muitos acreditavam que aquela visita do técnico não era apenas protocolar, mas sim uma observação direta em nomes específicos do elenco. Durante o confronto, o treinador italiano foi visto fazendo anotações, conversando com auxiliares e observando atentamente o comportamento tático da equipe do Vasco. Isso aumentou ainda mais as especulações de que o comandante da seleção estava de olho em alguns atletas cruzmaltinos que vêm se destacando na temporada. No entanto, o resultado dentro de campo não ajudou. O Vasco acabou derrotado pelo São Paulo, com um desempenho abaixo do esperado, o que gerou frustração na torcida e até uma certa apreensão sobre o impacto que isso poderia ter nas avaliações do técnico da seleção. Mesmo assim, no dia seguinte, quando Ancelotti anunciou sua lista oficial de convocados, o nome de um jogador do Vasco apareceu, o lateral esquerdo Paulo Henrique. O defensor foi o único representante do gigante da colina nessa lista, o que gerou uma mistura de orgulho e surpresa entre os vascaínos. Paulo Henrique vem sendo um dos destaques do time nos últimos jogos, mostrando velocidade, intensidade e uma regularidade impressionante. Por isso, a sua convocação foi bastante comemorada, principalmente pelo fato de ele ter superado concorrentes de grandes clubes do país. Por outro lado, a torcida esperava ver também outros nomes do Vasco na lista de Ancelotti, especialmente Felipe Coutinho e o goleiro Léo Jardim. Ambos vinham sendo apontados como fortes candidatos a vestir a amarelinha nos amistosos preparatórios. Coutinho, que reencontrou o bom futebol desde que voltou ao Vasco, tem sido um dos principais nomes da equipe. Com passes precisos, visão de jogo e liderança dentro de campo, o meia despertou elogios até de comentaristas internacionais. Muitos acreditavam que ele seria chamado por Ancelotti, que sempre demonstrou apreço por jogadores de qualidade técnica apurada. Já Léo Jardim, por sua vez, tem sido um verdadeiro paredão. O goleiro acumula atuações consistentes e defesas espetaculares, sendo considerado um dos melhores da posição no Campeonato Brasileiro. Por isso, a ausência do arqueiro na convocação foi motivo de surpresa e até mesmo de questionamentos nas redes sociais. Durante a entrevista coletiva após divulgar a lista, Carlo Ancelotti foi questionado justamente sobre esses dois nomes. O treinador fez questão de citar Coutinho e Léo Jardim, explicando o motivo de eles não estarem nessa convocação, mas deixando claro que ambos estão no radar da seleção. Ancelotti destacou que Felipe Coutinho é um jogador de enorme qualidade e experiência internacional, e que o acompanha há anos desde o futebol europeu. Segundo o treinador, o meia do Vasco ainda tem totais condições de brigar por uma vaga na Copa do Mundo, desde que mantenha o bom rendimento e a regularidade que vem demonstrando. Sobre Léo Jardim, o comandante da seleção não poupou elogios. Disse que o goleiro vive uma fase impressionante, que tem mostrado muita segurança e que certamente voltará a ser observado de perto nas próximas convocações. Essas declarações caíram como um alívio para a torcida do Vasco, que se mostrou orgulhosa por ver seus jogadores sendo mencionados com respeito por um técnico do nível de Ancelotti. Isso demonstra o reconhecimento do trabalho individual e coletivo que vem sendo feito no clube, mesmo com os resultados recentes não sendo os melhores. Nas redes sociais, torcedores do Vasco celebraram o fato de Paulo Henrique estar entre os convocados e também as palavras de Ancelotti sobre Coutinho e Léo Jardim. Muitos interpretaram isso como um sinal de que o gigante da colina voltou a ter visibilidade nacional e internacional. O próprio Coutinho reagiu com maturidade à ausência na lista. Em entrevistas, o meia afirmou que respeita as escolhas do treinador,
mas reforçou que seu foco é seguir ajudando o Vasco e se preparando para, quem sabe, voltar à seleção em breve. Léo Jardim também demonstrou serenidade. O goleiro afirmou que o reconhecimento público de Ancelotti já é motivo de orgulho e que vai continuar trabalhando forte para merecer uma oportunidade. Segundo ele, vestir a camisa do Brasil é um sonho que permanece vivo. Ancelotti, por sua vez, disse que o processo de observação segue aberto. O técnico revelou que pretende continuar assistindo jogos do Campeonato Brasileiro e que o Vasco será monitorado de perto nas próximas rodadas. A fala do treinador reforçou que o time cruzmaltino voltou a ter jogadores de nível de seleção, algo que não acontecia há algum tempo. Isso mostra o impacto do trabalho de reconstrução feito no clube e a valorização de atletas que estão se destacando mesmo em momentos de dificuldade. O técnico italiano ainda ressaltou a importância da continuidade. Ele disse que a Copa do Mundo exige um grupo coeso, com atletas em boa forma física e mental, e que a disputa por vagas segue completamente aberta. A menção a Coutinho e Léo Jardim também foi vista por muitos como uma forma de incentivo. Ancelotti quis deixar claro que reconhece o talento desses jogadores e que eles estão no páreo para representar o Brasil no torneio mais importante do planeta. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Enquanto isso, Paulo Henrique comemorou a convocação com emoção. O lateral disse que sempre sonhou em defender a seleção brasileira e que essa oportunidade é fruto de muito trabalho e dedicação. O jogador fez questão de agradecer ao Vasco, ao técnico Fernando Diniz e à torcida pelo apoio constante. Segundo ele, vestir a camisa da seleção é uma responsabilidade enorme, mas também uma recompensa por todo o esforço. Nos bastidores de São Januário, o clima foi de orgulho. Mesmo após a derrota para o São Paulo, o fato de ter um jogador convocado e outros elogiados pelo técnico da seleção foi interpretado como um sinal positivo de reconhecimento nacional. Dirigentes do clube destacaram que o Vasco voltou a ser observado de perto por técnicos da seleção, algo que vinha sendo raro nos últimos anos. Essa visibilidade é fruto da boa fase individual de alguns atletas e da reorganização do elenco. A imprensa esportiva também repercutiu bastante as falas de Ancelotti. Muitos comentaristas ressaltaram que o treinador demonstra respeito ao futebol brasileiro e que sua presença em jogos de clubes históricos como o Vasco é importante para valorizar o cenário nacional. Outro ponto destacado foi o perfil que Ancelotti busca, jogadores que unem técnica e comprometimento. Nesse sentido, Coutinho, Léo Jardim e Paulo Henrique se encaixam perfeitamente, o que reforça as chances de futuras convocações. O treinador italiano ainda afirmou que gosta da postura de atletas que, mesmo fora da lista, continuam lutando por espaço com profissionalismo. Segundo ele, essa mentalidade será decisiva na hora de fechar o grupo para a Copa do Mundo. Entre os torcedores, o sentimento é de confiança. Muitos acreditam que, se o Vasco mantiver o bom desempenho coletivo e seus jogadores continuarem se destacando, será inevitável ver mais cruzmaltinos na seleção brasileira. A relação entre Ancelotti e o futebol brasileiro também parece cada vez mais forte. Ele vem se aproximando dos clubes, conversando com técnicos e observando de perto a evolução dos atletas que atuam no país. O fato de ter elogiado nomes como Coutinho e Léo Jardim mostra que ele está atento a tudo e reconhece o talento que o futebol brasileiro continua revelando, inclusive em equipes que vivem fases de reconstrução, como o Vasco. Esse tipo de reconhecimento é fundamental para a moral dos jogadores e também para o ambiente do clube, que vê em cada elogio uma motivação extra para seguir trabalhando e evoluindo. Ancelotti encerrou a coletiva dizendo que a seleção brasileira precisa de jogadores comprometidos, e que o Brasil ainda é o país com o maior número de talentos por metro quadrado do mundo. Uma fala que mostra o respeito que ele tem pelo futebol nacional. Com isso, o nome do Vasco voltou aos holofotes. Mesmo sem vitórias expressivas recentes, o clube mostra que voltou a ser vitrine, e seus atletas estão sendo observados pelos grandes olhos do futebol mundial. O torcedor vascaíno, que sempre foi apaixonado e exigente, tem motivos para se orgulhar. Ver jogadores do seu time sendo reconhecidos por um técnico multicampeão como Ancelotti é um sinal de que o caminho está sendo trilhado da maneira certa. E se o presente já traz motivos para comemorar, o futuro promete ainda mais.
Com Paulo Henrique convocado, Coutinho e Léo Jardim elogiados e o Vasco voltando ao radar da seleção, o gigante da colina mostra que está vivo, forte de volta ao cenário que sempre mereceu ocupar. O futebol é feito de momentos, e o Vasco vive um que pode marcar o início de uma nova fase. Uma fase em que o respeito volta a ser a palavra de ordem, dentro e fora de campo, e em que o trabalho começa a gerar frutos que vão além das quatro linhas. E, se depender de Ancelotti, o olhar sobre o Vasco seguirá atento. O treinador mostrou que enxerga qualidade, potencial e garra em São Januário, e isso, por si só, já é uma vitória para o clube e para a sua torcida apaixonada. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!